Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz do Senhor nos abrace e nos envolva, que a luz maior de nosso Pai possa abraçar o planeta Terra e todos aqueles que aqui se encontram. Tenhamos fé, amigos, e que possamos, com o tema de hoje, deixar o nosso coração muito mais cheio de luz, muito mais esperançoso. E o tema trata-se, reconhece-se o cristão segundo as suas obras. Encontramos esse tema no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. O capítulo 18 do Evangelho trata sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 16 foi desenvolvido em cima da mensagem de Simeão, uma mensagem recebida na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. O Simeão é um personagem que encontramos no livro Novo Testamento. O Simeão já era um homem idoso e esse personagem é conhecido porque ele abençoou Jesus quando seus pais levaram o menino Jesus, bebezinho, ao templo de Jerusalém. E o Simeão havia sido advertido que antes de morrer, ele conheceria o Cristo do Senhor. E quando ele viu Jesus nos braços de Maria, ele se aproxima, ele toma Jesus nos braços e ele olha nos olhos do Cristo. E ele vê que ele é o Messias, ele sente e ele louva a Deus. E ele diz: Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava tranquilo, Simeão. A profecia estava cumprida. O que lhe foi passado estava sendo cumprido. O Messias já estava no planeta. Nós encontramos essa passagem do Simeão muito bonita no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 35. E o Simeão, um espírito já muito graduado, ele vem justamente depois, em 1863, deixar essa mensagem que Kardec colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Veja que ele já traz Jesus de frente, na primeira linha. Evidentemente, não adianta conhecermos Deus, não adianta conhecermos Jesus, não adianta acreditar que Jesus existe, não adianta conhecer todo o Novo Testamento, conhecer toda a Bíblia, conhecer os livros da doutrina espírita, se não praticarmos os ensinamentos, a prática. Jesus é conhecido não pelo que ele falou, mas pelo que ele fez. Porque o que ele falou, ele exemplificou. E é o exemplo que fica. O exemplo que sedimenta a coisa em nossa mente e nosso coração. E ele repetiu, né? Como um bom professor, ele vai repetindo aquela matéria sobre diversas formas, diversos ângulos, até que ela se sedimente, ela se assente em nosso ser, que a gente compreenda bem. E Simeão pede que possamos, então, escutar as palavras do Mestre. Isto é, ele está pedindo para a gente voltar para o Evangelho, para a gente meditar sobre os ensinos do Cristo, para que aqueles ensinos possam realmente entrar em nosso coração para nos levar a agir segundo o Mestre. Aí alguém vai falar: mas você não vai querer que eu seja que nem Jesus, porque Jesus já é graduado. Mas nós nunca chegaremos à graduação do Cristo se não começarmos agora. Se não começarmos finalmente, né?
a praticar dentro das nossas possibilidades, das nossas forças, da nossa fé, aquilo que podemos praticar. Não somos o Salvador, mas somos uma peça importante de salvação para nós e para outros. Porque podemos consolar também terceiros, né? Jesus nos ensinou isso. E ele pede, então, que a gente possa também abrir os ouvidos. Isso é interessante porque quando a codificação começou a ser construída, aquelas mensagens que vieram na forma escrita, na forma falada, né? Então, aqueles espíritos, aqueles missionários que Jesus mandou a assessorar Allan Kardec, na interpretação, fazendo a interpretação novamente dos ensinos do Cristo, completando muitas vezes as partes mais ocultas que ficaram sem compreensão devida. E aí que ele pede para a gente abrir os ouvidos, para se debruçar novamente na leitura, fazer a reflexão com a ajuda da interpretação, por exemplo, de um espírito como Simeão, que também veio fazer a interpretação. E ele questiona, basta dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Certamente não. Né? Isso nos leva naquela passagem do Tiago, que diz, Senhor, que diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa passagem é traduzida sempre, a fé sem obras é morta. E ela está em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Então, evidentemente, não basta dizer sou cristão. É preciso que tenhamos obra, algo que nos justifique. Que quando... eu lembro que eu tive um professor na faculdade e ele dizia que feliz o homem que deixa atrás de si passos. Isto é, deixa obras, é isso que ele queria falar. Deixa alguma coisa que vai tocar alguém, que vai fazer sentido para alguma vida. Então veja que nessa vida, o que o sermão está querendo dizer, não existe ilha. Evolução não se faz através de ilhas. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do outro e o outro precisa de nós. Tudo é uma mão dupla na escala evolutiva, né? Por isso ele pede que procuremos, então, os verdadeiros cristãos. Como nós estamos seguindo o texto de Simeão, nós estamos pegando as referências dele, né? Os verdadeiros cristãos, pois os conheceremos pelas suas obras. E é aí que vem, né? Justificando, Simeão justificando, o nosso Tiago também escreveu isso, né? A fé sem obras é morta. Então, nós precisamos nos justificar perante as leis, né? E deixar obras. E continua Simeão, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Evidentemente, sabemos que uma criatura de coração frio, uma criatura calculista, ou egoísta, ou orgulhosa, se só pensar realmente em si, quando ela partir do planeta, o que vai ficar de lembrança? Quem vai parar para orar por essa criatura? Talvez o coração de mãe, o coração de pai. Então, gente, nós vemos quanto nós necessitamos dessa obra em nosso benefício, sobretudo. Né? É impressionante, porque o que fazemos pelo outro reverte para nós. Toda árvore, continua o nosso Simeão, que não der bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Ora, já vimos que a árvore que não der bons frutos não terá coisa boa ao desencarnar. Nós temos um exemplo do nosso querido André Luiz, no livro Nosso Lar, a situação dele após o desencarne, médico aqui na Terra, mas por uma falha, num determinado momento da vida dele, ele ficou 8 anos no umbral, até que arrependido, verdadeiramente arrependido, foi recolhido pela equipe socorrista espiritual e levada para o nosso lar. Então, veja, o quanto precisamos deixar bons frutos. Será cortada e lançada no fogo. Esse lançada no fogo é uma figura, é o seguinte, é como se o nosso Cristo falasse,
Meus irmãozinhos, se vocês não começarem a trabalhar para a sua própria felicidade, mas não da forma egoísta, mas a felicidade que o Evangelho pratica, que é de distribuir, que é de partilhar, dividir, você terá que voltar para o planeta Terra. E você sabe que aqui no planeta Terra, a encarnação, às vezes, nem tudo é flores. Existem dificuldades, né? Existem provações difíceis. Então, se você quiser a felicidade, conquista essa felicidade agora. Conquista essa felicidade praticando o bem, praticando a caridade, praticando o Evangelho, os ensinamentos, né? Então, esse fogo representa esses mundos materiais difíceis, como o planeta, que está o planeta Terra, na escala evolutiva, está no segundo degrauzinho, né? Provas e expiações. Abaixo de nós tem aí mundos primitivos, mas temos aí o mundo de regeneração que está nos aguardando, que nós vamos construir, porque as coisas, a lei do progresso é para tudo e para todos, né? Para todas as coisas e todos os seres. A lei do progresso, ela atinge tudo e todos. Por isso Simeão escreve: eis as palavras do Mestre. Quanto é importante o Evangelho, quanta luz ele traz para a nossa vida em conhecimento e em necessidade de realmente praticar o bem. Por isso Simeão escreve: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Sabe, esses espíritos vieram à Terra novamente para nos resgatar o Evangelho primitivo, o Evangelho inicial, aquele Evangelho com todos os ensinamentos de Jesus. E com a interpretação não mais humana, mas a interpretação original, a interpretação que o Mestre quis passar, levando em conta o homem espiritual. Nós somos espíritos imortais, animando corpos materiais, e aqui na grande arena terrestre, a escola da vida, a escola das almas, essa terra que nos abençoa, que nos recebe, que nos permite evoluir, né? E a chance é agora. Estamos encarnados. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Evidentemente, o Simeão descreve que a árvore do cristianismo ela é uma árvore possante, com ramos frondosos, sabe? Pronta a cobrir tudo, né? Cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos que devem se reunir ao seu redor. Porque nem todos foram tocados ainda pelo Evangelho. Tem gente ainda vivendo só a vida material. Ainda não despertou que é necessário trabalhar o coração, trabalhar os sentimentos, a vida moral. É a vida moral que vai nos identificar do outro lado, como espíritos. É a vida moral que vai decidir o nosso destino. É ela que autentica as nossas obras. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. Né? Então esse Evangelho do Cristo, ele nos dá vida, ele nos dá esperança, ele nos dá fé. A vida no seu sentido mais sublime, que é essa vida eterna, que é a nossa própria imortalidade, vencendo todas as dificuldades e buscando finalmente a luz. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, escreve Simeão, prega sempre essas coisas, essas divinas virtudes, procurando destruir os seus frutos. Sim, o Evangelho veio para consolar, mas consolar não de forma passiva, consolar trabalhando, consolar auxiliando. E ele escreve: a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Nós vamos ficando por aqui, a mensagem tem muito mais, mas esse pequeno pedaço já nos dá a ideia da grandeza dos ensinos de Simeão. Que possamos ser bons jardineiros na árvore da vida e que possamos colher oferecendo boas obras, oferecendo reformulação espiritual em nós, oferecendo atitudes renovadas, pensamentos renovados, olhares renovados, fala renovada. Que Jesus nos envolva
nos ajude a vencer as nossas limitações internas, aquelas limitações que nos bloqueiam, e que possamos passar por cima, que possamos buscar essa luz interior, buscar as virtudes que estão em nós em germe. Amigos, que o consolo das palavras de Simeão deixe muita alegria nos corações, deixe muita alegria em suas vidas. E consolados que estamos, pedimos a Deus que nos abençoe e nos abrace. Boa noite a todos. Obrigada.